O caminho errado, parte 1. A noite caía lentamente quando Clara pegou a estrada rumo ao sítio da família. O céu estava coberto por nuvens grossas, escondendo a lua. Só de vez em quando, um clarão pálido atravessava as nuvens, iluminando por segundos a paisagem deserta. Clara estava sozinha no carro. O rádio não pegava nada além de chiado, e o celular já não mostrava sinal. Havia quase meia hora. Só restava o barulho do motor e o rangido das rodas passando pelos buracos da pista. Ela sempre fizera aquele trajeto durante o dia, mas nunca à noite. E agora percebia o quanto isso fazia diferença. As árvores nas margens da estrada pareciam mais altas, mais retorcidas, como se seus galhos se curvassem em direção ao carro. Tentando alcançá-la, o vento soprava forte, levantando folhas secas que voavam em círculos no ar, lembrando pequenas sombras dançantes. O farol do carro iluminava apenas alguns metros adiante, e tudo, além disso, era escuridão absoluta. Clara tentou se distrair pensando no sítio, no cheiro da comida da avó, no riso alto dos primos, mas o silêncio ao redor parecia engolir qualquer lembrança boa. Não havia grilos, não havia sapos, não havia nada. Era como se a natureza tivesse sido silenciada. Ela olhou o relógio, 22h43. Ainda tinha mais de uma hora de estrada. Foi quando, de repente, surgiu diante dela uma encruzilhada. À esquerda, uma estrada mais larga, mas com marcas estranhas de pneus, como se algo pesado tivesse sido arrastado por ali. À direita, um caminho de terra estreito, quase escondido pela vegetação, como se não fosse usado há anos. Clara diminuiu a velocidade, confusa. O GPS congelara muito antes, e agora só mostrava a tela azul. Ela olhou em volta, e foi então que viu uma placa de madeira velha, quase caindo, com letras tortas pintadas de branco. Sítio Santa Clara. Ela respirou fundo, aliviada. Era esse o nome do sítio da família. Sem pensar duas vezes, virou o carro para a direita. Mas logo se arrependeria. O caminho era estreito, cheio de raízes e pedras, sacudindo o carro a cada metro. A sensação de estar sendo observada começou a crescer. Seus olhos, no reflexo do retrovisor, pareciam mais arregalados do que nunca. Ela tentou ligar o rádio para quebrar o silêncio, mas assim que girou o botão, uma estática alta tomou conta do carro, e entre o chiado, uma voz baixa, arrastada, quase um sussurro. Você pegou o caminho errado. Clara gelou. Desligou o rádio imediatamente, as mãos trêmulas. O coração batia forte, mas ela tentou se convencer de que era só interferência. Talvez alguém com um transmissor por perto, talvez algum problema antigo do rádio. Mas enquanto tentava se acalmar, algo aconteceu. Ali, no meio da estrada, a poucos metros dos faróis do carro, havia uma criança parada, sozinha, imóvel, com o rosto virado na direção dela. Clara pisou no freio. O carro derrapou na terra solta, quase girando de lado. Ela agarrou o volante com força, o peito subindo e descendo rápido. Quando ergueu os olhos, não havia mais ninguém. A estrada estava vazia. Nenhuma criança, nenhum som, só a poeira ainda suspensa no ar. Clara ficou parada por alguns segundos, ainda tentando entender o que havia acontecido. O coração parecia bater dentro da cabeça. Ela piscava rápido, sem acreditar no que vira, e principalmente, sem acreditar que aquilo tinha sumido assim. Diante dos seus olhos, engolindo seco, acelerou novamente. Deve ter sido coisa da minha cabeça, murmurou para si mesma, tentando se convencer. Mas no fundo, sabia que não era. A cada curva que fazia, a estrada parecia mais fechada, mais sufocante. Os galhos das árvores se entrelaçavam sobre o caminho, formando arcos que mal deixavam a luz dos faróis escapar. Era como atravessar um túnel de sombras. Os minutos se arrastavam. O relógio do painel marcava 23h07. Ela não fazia ideia de onde estava, mas a sensação de que não chegaria nunca ao sítio só aumentava.
E foi então que viu algo diferente. No meio daquela escuridão sufocante, surgiu à frente uma casa antiga, parcialmente iluminada por uma fraca luz amarela na varanda. As paredes estavam descascadas, o telhado cheio de buracos. Parecia abandonada, mas alguém claramente estava lá dentro. Clara diminuiu o carro. Uma parte dela gritava para não parar, mas outra parte, menos a parte que sentia o estômago embrulhar de medo, dizia que talvez aquela fosse a chance de pedir informações, de confirmar se ainda estava no caminho certo. Com as mãos suadas no volante, estacionou em frente ao portão de madeira, que rangia levemente com o vento. Ficou alguns segundos olhando, tentando decidir o que fazer, e então a porta da casa se abriu sozinha. Clara prendeu a respiração. De dentro saiu um som fino, distante, como se alguém estivesse rindo baixinho. Ela apertou os olhos, tentando enxergar melhor. A luz da varanda oscilava, piscava, como se fosse apagar a qualquer momento. Mas entre as sombras, parecia haver alguém de pé, parado no batente da porta. Oi. A voz de Clara saiu trêmula, quase um sussurro. Nenhuma resposta. A figura continuava imóvel, como se apenas a observasse. Um arrepio percorreu sua espinha. Cada instinto dentro dela gritava para dar a ré, virar o carro e ir embora dali. Mas, antes que pudesse reagir, um detalhe a fez gelar ainda mais. Na varanda, ao lado da porta, havia uma placa de madeira caída, coberta de musgo. Clara arregalou os olhos ao reconhecer o que estava escrito, ainda que em letras quase apagadas: Sítio Santa Clara. Seu corpo inteiro ficou frio. Como aquilo era possível? O sítio da família dela ficava a quilômetros dali. Por que aquele nome estava estampado numa casa velha, no meio do nada? O riso baixo voltou a ecoar, mais perto desta vez. E Clara teve certeza. Não estava sozinha. Um som metálico arranhou o chão da varanda, como se alguém arrastasse algo pesado, uma corrente talvez, ou um objeto de ferro. Os pelos de seus braços se eriçaram. Ela virou a chave, tentando religar o carro, mas o motor morreu de primeira. Tentou de novo, e de novo, nada. Foi quando olhou pelo retrovisor. Atrás do carro, bem no meio da estrada de terra, havia novamente a criança, parada, imóvel, o rosto ainda virado para ela. Só que, agora, não estava sozinha. Atrás da criança, na escuridão, várias outras figuras pequenas começaram a se formar, uma a uma, como sombras saindo da mata. Dezenas de crianças, todas paradas, todas em silêncio, encarando Clara. O riso cessou e no silêncio absoluto apenas o vento soprou, carregando uma voz distante, grave, rouca. Você nunca deveria ter entrado aqui. Clara sentiu o corpo paralisar. Os dedos tremiam tanto que mal seguravam a chave do carro. Aquelas crianças, ou o que quer que fossem, continuavam paradas, imóveis, encarando-a com olhos que refletiam a luz dos faróis como se fossem de vidro. O ar ficou mais pesado. Cada inspiração parecia um esforço. Ela sabia que precisava sair dali, mas o carro insistia em não pegar. Respirou fundo e tomou coragem. Empurrou a porta do carro e desceu, os pés afundando na terra úmida. O silêncio da noite foi quebrado apenas pelo som das folhas secas sob seus passos. Ela olhou novamente para a varanda da casa. A porta ainda estava entreaberta, e de dentro agora vinha uma claridade estranha, como se houvesse uma fogueira queimando em algum cômodo. Mas o que arrepiava sua pele era perceber que a casa parecia esperá-la. Isso é um pesadelo, menos murmurou, a voz embargada. Precisa ser... De repente, a criança que estava mais próxima deu um passo à frente. Não disse nada, apenas ergueu o braço e apontou para a porta da casa. E como se obedecessem a um comando silencioso, todas as outras fizeram o mesmo. O coração de Clara disparou. Ela não queria, mas seus pés começaram a se mover sozinhos, como se fossem puxados por uma força invisível. Cada passo em direção àquela porta era uma luta contra si mesma. Ao entrar, foi tomada por um cheiro forte de madeira queimada e terra molhada.
As paredes estavam cobertas por marcas, símbolos riscados a fogo, alguns lembrando olhos, outros mãos deformadas. No chão, velas se espalhavam, acesas, iluminando fotografias antigas que se misturavam a ossos pequenos, enfileirados em círculos. Clara cobriu a boca para não gritar. Reconheceu algumas daquelas fotos, eram de seus próprios familiares. Tios, avós, até a imagem de sua mãe estava ali, em preto e branco, com um X vermelho riscado sobre o rosto. Mãe, murmurou, com lágrimas nos olhos. Foi então que ouviu passos atrás dela, pesados, lentos, arrastados. Virou-se e viu a mulher, alta, magra, vestida de preto dos pés à cabeça, o rosto coberto por um véu. Na mão direita, segurava algo que parecia um cajado de ferro, e na esquerda, uma corda gasta, como se fosse de forca. A voz da mulher ecoou, rouca, cortando o silêncio. Você não deveria ter voltado. Clara recuou, tropeçando nas velas. Eu não sei quem você é, nem o que quer comigo. A mulher inclinou a cabeça, como se tivesse se divertido com aquilo. Você entrou no caminho errado. Mas não por acaso. Aqui, todos os que chegam são chamados. As crianças surgiram no batente da porta, enchendo o espaço, olhando fixamente para Clara. Agora, próximas da luz, ela notou que seus rostos estavam pálidos, rachados como bonecas de porcelana quebradas. A respiração de Clara se acelerou. Eu só quero ir embora. Por favor. A mulher ergueu o cajado apontando para ela. A luz das velas oscilou e uma rajada de vento fechou a porta atrás de Clara com um estrondo. O som ecoou pela casa como um trovão. E então uma das velas se apagou sozinha. Depois outra, e outra, até que só restou uma. Na penumbra, Clara viu algo que a fez gritar. No centro da sala, atrás da mulher, surgiu uma figura masculina, alta, com olhos totalmente negros, a pele cinzenta como cinzas. Ele se aproximou devagar, e a cada passo o chão rangia como se fosse ceder. Clara tentou correr, mas as crianças bloqueavam a saída. Gritou, implorou, chorou, mas ninguém se mexia. O homem das sombras estendeu a mão ossuda em sua direção. E no instante em que quase a tocou, Clara acordou. O carro estava parado, o motor desligado. Ela estava sozinha na estrada. Olhou ao redor. Nenhuma casa, nenhuma criança, apenas árvores e escuridão. Ofegante, passou a mão no rosto e percebeu que estava encharcada de suor. Por um instante pensou que tudo havia sido apenas um sonho. Mas ao olhar para o banco do passageiro, gelou de vez. Ali, em cima do banco, havia uma fotografia antiga. Era a mesma que tinha visto na casa. A foto de sua mãe, com um X vermelho riscado sobre o rosto. O coração parou. E antes que pudesse reagir, um reflexo surgiu no retrovisor. Atrás do carro, bem no meio da estrada, estava a criança. O rosto pálido, imóvel, com os olhos fixos nela. E pela primeira vez, Clara entendeu a verdade. Alguns caminhos não têm volta.